Graça e paz, eu vou convidar você para a gente fazer a reflexão na palavra de Deus nessa noite, e eu vou te convidar a abrir no Salmo 117, nesse que é o menor salmo da Bíblia, na verdade, o menor capítulo da Bíblia, ainda que a gente não nomeie salmos, né? A gente não divide salmos por capítulos, a gente não fala Salmo capítulo 23, a gente fala Salmo 23, porque cada salmo é um salmo, não é apenas uma divisão em capítulos, mas dá para a gente entender, né? Se eu disser que esse é o menor salmo, o menor capítulo, a menor divisão na palavra de Deus, né? Em capítulos, seria esse Salmo 117, e eu quero ler com você esse pequeno salmo de apenas 2 versículos, e deixar o Espírito Santo falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Salmo 117, diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. São só 2 versículos, vamos ler de novo? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então, glória a Deus, meus irmãos, oremos. Senhor, fala conosco nesse momento, pela tua palavra, tão fiel e verdadeira, que nós cremos que até a menor porção dela pode falar grandemente aos nossos corações e transformar a nossa vida. Que seja assim, mais uma vez hoje, quando nós abrimos a tua palavra e pedimos a direção do Senhor para todos nós ouvirmos, entendermos e aplicarmos essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Bom, esse Salmo 117, ele é a descrição de um testemunho, de um precioso testemunho que fala do caráter gracioso de Deus, e como esse caráter, esse Deus gracioso está acessível também para os gentios, né? A expressão usada aí é todos os povos, é o salmo mais curto da Bíblia, mas não é o de menor conteúdo, é um grande salmo no seu conteúdo, na mensagem que ele vem trazer. Ele é uma revelação da graça acolhedora de Deus para todos os povos, né? Num período em que nós costumamos chamar de dispensação da lei, quando ali o povo de Israel era a nação eleita, a nação escolhida, e se achava que todos os povos restantes só seriam recebidos por Deus, só seriam salvos se pertencessem a aliança de Abraão, se fossem circuncidados, e a gente sabe como é que era naquele período. Nós costumamos dizer que aquele era o período da lei, e no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a gente chama de período da graça, dispensação da graça. Então, esse salmo, meus irmãos, é uma abertura para a gente perceber como a graça de Deus já existia, mesmo no Antigo Testamento, né? Mesmo no período da lei, mas a graça de Deus já estava presente lá. Então, esse salmo é uma revelação da graça de Deus, né? Da salvação de Deus revelada a todos os homens e do caráter de Deus lá dentro do Antigo Testamento. Então, o Salmo 117 é um salmo tão pequeno que a gente pode passar batido por ele, a gente não lê, não dá devida importância, ou então dizer, não, eu já li uma vez, mas é um salmo tão pequeno que a gente pode não dar a devida importância. Mas eu queria dizer para você que o Espírito Santo dá. Ele deixou como um trecho precioso da palavra do Senhor para revelar coisas grandiosas. Tanto é que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ao fazer uma das suas defesas, né, do Evangelho de Cristo, da salvação em Jesus, em Romanos capítulo 15, ele vai falar de coisas tão profundas, e ele cita esse Salmo 117, e eu quero te mostrar
quero que você abra aí em Romanos capítulo 15, e você vai ver aí as citações de Paulo desse Antigo Testamento e como Cristo, a graça de Cristo, a aceitação e a salvação do Senhor já se revelavam lá no Antigo Testamento, convocando todos os povos para recebê-lo como Senhor. Então, Romanos capítulo 15, eu vou ler do versículo 8 em diante, quando Paulo escreve dizendo assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ministro da circuncisão significa a primeira palavra de salvação que veio para os da circuncisão, para os israelitas, para os judeus, né, que praticavam a circuncisão como sinal da aliança de Deus. Então ele está dizendo: eu digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Nós estamos nos referindo ao Antigo Testamento. Paulo está falando da antiga aliança. Aí no verso 9 ele diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então ele está dizendo, não é só lá no Antigo Testamento, não é só para Israel, mas também para os gentios. E aí ele faz o que Paulo gostava muito de fazer, de pregar Jesus conectando ao Antigo Testamento. Ele estava falando para judeus, então ele tinha que falar, apresentar Cristo, dizendo para eles: Cristo é aquele Messias prometido lá da antiga aliança, no Antigo Testamento. Então ele vai citar textos para poder fundamentar aquilo que ele está dizendo. E aí no final do versículo 9, como está escrito, diz ele, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Esse versículo que Paulo está citando está lá no Salmo 18, verso 49. Salmo 18, verso 49. Verso 10 agora, aqui em Romanos. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ele está se referindo a Deuteronômio 32, 43. Verso 11. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Ele está se referindo a quê? Qual citação que ele está fazendo? Do Salmo 117, que nós estamos lendo aqui nessa noite. E ainda no versículo 12 ele diz: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Essa é uma citação de Isaías 11:10. O apóstolo Paulo está usando várias passagens, versículos, textos do Antigo Testamento, tão conhecido dos hebreus, dos judeus, para provar para ele que Cristo já estava revelado lá. O chamado para a salvação dos gentios já acontecia mesmo na dispensação da lei. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E eu quero pegar esse Salmo 117, esse pequeno Salmo 117, e extrair dele algumas lições para nós aqui nessa noite, né? Então eu quero citar em primeiro lugar, como uma lição que a gente pode aprender, sobre o contraste entre o tamanho e o conteúdo desse salmo. E não só desse salmo, como tantos outros textos bíblicos. O contraste entre o aparente pequeno tamanho e o grande conteúdo que eles carregam. Na verdade, na adoração a Deus, né, até nos louvores a Deus, até nas pregações da palavra de Deus, nem sempre é necessário que seja longo, que seja de muitas palavras, que seja de longo tempo. As poucas palavras às vezes dizem mais do que o suficiente, como esse Salmo 117, poucas palavras, 2 versículos. Vale a gente observar que o segundo salmo depois desse é o Salmo 119. Então, depois do mais curto da Bíblia, logo depois vem o mais longo de todos, que é o Salmo 119, que são 176 versículos. Isso prova o que para a gente? O que a gente pode aprender? Que há tempos para hinos curtos
e tempo para hinos longos, tempo para orações curtas e tempo para orações longas, tempos para sermões, para pregações curtas. Isso é o que um bom pregador devia aprender, né? Que nem sempre você precisa pregar 1 hora, 1 hora e meia para dizer algo que seja de proveito e edificante para os irmãos, quando na verdade, às vezes, em poucas palavras, em pouco tempo, você já pode transmitir um conteúdo edificante, que alimente, que fortaleça e que aumente a fé da igreja, né? Um grande aprendizado para nós. Na verdade, isso todo grande pregador devia aprender, né? Todo pregador da palavra. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou a orar, dizendo assim: orando, não usem de vãs repetições, como os gentios. E aí ele explica o que os gentios fazem, porque os gentios presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ele está dizendo, não é pelo muito falar. E aí ele conclui, não se assemelhem a eles, porque Deus o Pai sabe o de que vocês têm necessidade, antes que vocês peçam. Jesus está dizendo, não precisa de tantas palavras, não precisa ser uma oração longa, e muito menos, porque o perigo da oração longa é o da repetição, né? Às vezes nós mesmos, se a gente se entrega a orações longas demais, mesmo sem querer, sem perceber, a gente vai acabar repetindo coisas diante de Deus. E Jesus está dizendo, mas o Pai sabe que vocês têm necessidade antes que vocês peçam. Isso vale, meus irmãos, até nós chegarmos no ponto máximo dessas poucas palavras, que na minha opinião é o silêncio do coração quebrantado, né? Ao contrário da grande oração, do grande momento de oração, aquele dia em que você não está bem e nem palavras tem, até as palavras faltam, não sabe nem se expressar diante de Deus para o que dizer. É o silêncio daquele que está cansado, daquele que está exausto da batalha. E eu lembrei do versículo de Lamentações 3, quando Jeremias disse assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O livro de Lamentações inteiro é um livro de desespero. Aquilo que Jeremias estava vendo, né, o desespero do povo por causa do cativeiro, aquilo que as mães passavam com seus filhos, a fome, a ponto de não ter nem leite para dar, leite no peito para dar para os seus filhos, ele via todo esse desespero. É por isso que chama livro das Lamentações. Lamentações tem o sentido de orações no momento do desespero, e Jeremias é conhecido como o profeta chorão, justamente por ter escrito o livro de Lamentações, e ele está dizendo, gente, não adianta esse desespero, é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, 26, a gente lembra da palavra de Deus, quando o próprio Deus disse para o povo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Isso diz respeito a suportar os problemas com uma mente resignada, com uma postura resignada, de alguém que sabe que não tem condições e precisa esperar no Senhor. Esse silêncio que está escrito aí em Lamentações, por exemplo, muitas vezes significa, na verdade, descansar. Aguarde, descansando, entenda que você se debatendo, né, tentando reagir de forma desesperada, não vai resolver seu problema. Descanse em Deus. E aí vem o Senhor e fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa se calar diante de Deus e permanecer quieto para aguardar o próprio Deus agir em nosso favor. O silêncio que deve ser colocado no lugar do desespero, no lugar da desesperança, no momento em que fraqueja, porque Deus entende esse silêncio. Quem pacientemente aguenta seus problemas e que recorre a Deus quando os perigos o cercam, fica calado e descansa quieto, porque o Senhor certamente vai agir. E eu quero citar aqui um versículo que eu quero deixar para o seu coração, queria muito que você abrisse junto comigo, para você receber esse versículo, como palavra de Deus para você nessa noite, quando nós estamos aqui aproveitando, né, o Salmo 117, o tamanho dele, né, comparado ao conteúdo dele, é Isaías
30, verso 15. Abra comigo em Isaías 30, verso 15. Eu quero entregar para o seu coração nessa noite esse versículo, para ficar gravado no seu coração, para você recorrer a essa palavra, a essa promessa, a essa direção de Deus para a nossa vida, nos momentos de maior necessidade. Isaías 30, 15 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Glória a Deus. Olha que versículo tremendo, meu irmão. Olha que versículo tremendo para a sua vida, minha irmã. Porque o Senhor, o Santo de Israel diz: em vos converterdes. Se você tiver o coração convertido ao Senhor, a sua vida convertida ao Senhor, parte da vitória já está garantida. Em sendo fiel ao Senhor, a vitória já é certa. Então ele diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. E eu acho que a gente poderia parafrasear, sem medo de errar nesse versículo, né? E dizer assim: na tranquilidade da confiança, na tranquilidade que a verdadeira confiança traz para aqueles que confiam em Deus, isso é a vossa força. E quantas vezes a gente se sente justamente sem força, e o Senhor está dizendo: calma, confie, fique tranquilo nessa confiança, porque Deus agirá. Amém? O Salmo 117 é uma pequena pérola que precisa ser apreciada, uma pequena demonstração do grande poder da palavra de Deus, mesmo em meio a poucas palavras e a pouca força, até chegarmos lá em Romanos 8, quando Paulo escreveu dizendo: o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, naquela hora difícil, naquela hora que faltam as palavras. Ele está dizendo: o Espírito intercede por nós sobremaneira, sobrenaturalmente, com gemidos inexprimíveis. Vamos à nossa segunda lição no Salmo 117, e para isso eu quero reler o versículo número 1. O versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. A gente percebe, meus irmãos, que esse salmo, esse versículo é um convite aos povos que não conhecem a Deus, é um convite aos gentios, para que eles experimentem os efeitos do louvor. É como se você estivesse convidando alguém que está lá fora, né, que você sabe que precisa de Jesus, e você diz: louve ao Senhor. É como se você estivesse convidando alguém que você sabe que está passando por uma luta muito grande, e você não tem muito o que aconselhar, as palavras às vezes não resolvem muito, mas você pode dizer, como eles estão dizendo aqui: louve ao Senhor, porque Israel conhecia muito bem os benefícios do louvor. Israel conhecia muito bem os efeitos do louvor. O louvor fazia parte de toda a vida do israelita. Eles louvavam enquanto peregrinavam, quando estavam em paz, quando estava na guerra, nas festas, nos lutos, nas conquistas, nas perdas. A gente lembra de Josafá, quando liderava o povo para uma guerra contra inimigos que se juntaram para pelejar contra Judá. Josafá sabia que não teria condições de vencer, ele sabia que não tinha força, então o Senhor colocou no coração dele uma estratégia de guerra fora do comum. Qual foi a estratégia de guerra? Lá em 2 Crônicas 20, ele disse: vão os levitas na frente do exército. Que estratégia é essa, Josafá? Como que você vai para uma guerra colocando pessoas que sabem tocar e cantar na linha de frente e o exército armado atrás? Mas Josafá estava dirigindo o povo para levar adiante, os levitas levarem à frente uma arma poderosa que o povo de Israel aprendeu, o louvor. E ele disse: enquanto nós avançamos, cantem, louvem e digam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era isso. Eles foram cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Eles foram andando, subindo a montanha, onde os inimigos estavam do outro lado, e cantando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eles chegaram lá em cima, cantando esses hinos, com levitas à frente, o exército atrás, quando eles olharam, os inimigos tinham pelejado contra eles mesmos. Eles lutaram com eles, derrotaram eles, e Judá ficou apenas com os despojos dessa batalha que aconteceu no âmbito espiritual e foi vencido pelo louvor. O Salmo 117 é um convite: louvem, porque nós já experimentamos, nós já vimos como isso é bom, e no meio da luta, da tribulação, aí é que é bom mesmo, a gente encher o nosso coração de louvor, exaltar o nome do Senhor, dizer para Ele, dizer para o Senhor quem Ele é, o que Ele representa na nossa vida, através dos nossos cânticos. Foi no momento triste da vida de Davi, que ele testemunhou algo assim, num dos piores momentos da vida de Davi, que é no Salmo 34, ele tinha perdido a sua reputação como grande rei, estava fugindo daqueles que até há pouco tempo o aclamavam, elogiavam, estavam do lado dele, ele está fugindo deles, ele precisou buscar refúgio no meio dos inimigos, diante do rei Aques, precisou fingir de louco. Você lembra quando Davi começou a babar, a encher a barba de baba e bater a cabeça na parede, e o rei falou assim, esse cara está louco, bota ele para fora daqui. Ele para não morrer, fingiu de louco, e quando foge para uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e na Caverna de Adulão, o rei que morava num palácio, agora está ali, acuado, perseguido, dentro de uma caverna, e no meio de tudo isso, meus irmãos, ele escreve o Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Se você abrir no Salmo 34, na sua Bíblia, você vai ver que o subtítulo dela, que não é meramente o subtítulo da Bíblia, mas é um subtítulo do próprio Salmo, diz assim, Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por esse expulso, ele se foi. Foi um dos piores momentos de Davi, e ele diz, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você deseja esse nível de entendimento para a sua vida? Esse nível de compreensão do poder do louvor, né? Ou seja, quando eu paro para louvar a Deus, de uma maneira, na essência dessa expressão, eu estou dizendo, eu paro de olhar para mim, nem me elogio, e nem me lamento, eu vou parar para olhar para o meu Senhor e ver como Ele é precioso, valoroso, lindo, e louvo o nome do Senhor. Quando o crente para na sua vida, principalmente, como eu disse, no momento da tribulação, e para louvar ao Senhor, ele está dizendo, Senhor, está nas suas mãos, é o Senhor quem pode resolver por mim. O versículo 1 é um convite do salmista, para os povos conhecerem aquilo que eles já tinham experimentado, como é bom louvar o nome do Senhor. E agora o versículo número 2, com o qual a gente encerra essa reflexão, no versículo 2 ele explica o porquê que o Senhor merece esse louvor, porque o Senhor é digno desse louvor, e porque é bom louvar ao Senhor. Ele diz, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Então, para entender esse versículo 2, a gente precisa estar compreendendo que esse salmo é um testemunho para os de fora, é um testemunho para os povos de fora, para os gentios, aqueles que não conheciam o Senhor, e nem as obras do Senhor, e nem o que Ele fazia. A gente pode traduzir esse versículo dizendo assim, louvem ao Senhor como nós louvamos, porque nós já experimentamos, e é real. Deus é misericordioso, a misericórdia dele é muito grande, e ele é fiel, a fidelidade dele subsiste para sempre. Os israelitas
podem servir de testemunho, meus irmãos. Os israelitas podiam ali servir de modelo daqueles que experimentam a cada dia, de cada um dos maravilhosos atributos de Deus. Também é no Salmo 34 de Davi, que no testemunho dele ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provem, experimentem. Ele diz, eu clamei, este aflito clamou, o Senhor me acolheu, mas agora eu quero que você experimente, não fica só com o meu testemunho, com o que eu estou dizendo, provai e vede, experimente, procure descobrir você mesmo, e vocês vão ver, vão comprovar que o Senhor é bom, que bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Aquele povo já tinha vivido de tudo, irmãos, o povo de Israel já tinha vivido de tudo, já tinha ganhado guerras maravilhosas, já tinha sido derrotado terrivelmente em guerras, não é? Ganhou a batalha contra Jericó, mas logo em seguida perdeu feio para uma cidadezinha pequenininha, cujo nome é composto de 2 letras, Ai. Ganhou de Jericó com as suas muralhas famosas por serem poderosas, por serem resistentes, e as muralhas caíram. Na cidade seguinte, uma pequena cidade chamada Ai, eles sofreram uma derrota vergonhosa. Eles experimentaram a liberdade, eles experimentaram o cativeiro, eles foram abençoados pela prosperidade de Deus, mas também foram severamente punidos quando pecavam, e passando por todas essas coisas, ainda podiam declarar a misericórdia dele. Não depende do que acontece, não depende se tem vitória ou se tem aparente derrota, se tem punição pelo pecado ou se tem prosperidade. A misericórdia dele é muito grande, a fidelidade dele é comprovada e subsiste para sempre. A gente pode concluir como o Salmo é concluído. Ele termina com um aleluia, que significa louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, louvado seja Deus pela sua fidelidade, pois em Cristo nenhuma promessa de Deus jamais falhará. Louvado seja Deus por sua infinita graça, pela sua verdade. Todos os povos, de todos os lugares, em todos os tempos, em todas as nações, louvem o nome do Senhor. Diga, louvado seja o nome do Senhor. E nós aqui nessa noite, digamos a uma só voz, meus irmãos, independentemente do que está acontecendo, louvado seja o Senhor. Eu quero concluir, terminar mesmo com o cântico de Josafá, o cântico que ele ensinou o povo, instruiu o povo a guerrear. Vamos guerrear, mas vamos cantando, vamos louvando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe sua vida, que o Salmo 117, da próxima vez que você passar pelo Salmo 117, não pule ele, pare nele, mergulhe nele, porque tem um conteúdo precioso para as nossas vidas, nesse pequeno salmo de 2 versículos. Que Deus nos abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos orar.